Olha, a gente vem conversando com vocês sobre a questão da endoscopia como um método, como uma ferramenta para o seu emagrecimento. Coisas que eu não conhecia. Eu sei que também você não, em casa muito também legal. ficou surpreso com esses procedimentos que a Endovale traz para você, trazendo segurança também e toda a questão também de você fazer algo que vai dar certo, que vai dar resultado. Mas muito depende do paciente. É o que a gente tem aprendido nesse mês, junto com a doutora Fernanda. Que legal ter você aqui, doutora, e doutor Ai, Bruno que também. alegria. Sejam bem-vindos. Obrigada, Bom doutora, dia, tudo viu? bom, doutor? Obrigada. Bem-vindos. Olha, eu vou falar que o quadro que vocês gravaram mostrando esses procedimentos através de endoscopia deu muito o que falar, que eram coisas que a gente nem conhecia. Então foi bem legal trazer para o pessoal de casa conhecer também. Obrigado pelo conteúdo. Que viu? bacana, imagina. A gente que agradece muito. Vamos para as perguntinhas que vocês mandaram relacionadas a isso, amiga? Vamos ver. A primeira pergunta vai aparecer aí para vocês. Ó. O balão intragástrico é colocado e retirado por cirurgia? A Regina de Jacareí que mandou. E aí? Regina, não, ele não é colocado e retirado por cirurgia, ele é colocado e retirado por endoscopia, Nossa. né? E essa é uma das grandes vantagens do balão, né? Ele é todo colocado e retirado pela boca, então não tem cortes no abdômen. É um procedimento muito seguro, com baixos riscos, muito rápido, dura em torno de 20 a 30 minutinhos, né? Muito Gente, que rapidinho, né? maravilha. E ele é muito, assim, tranquilo, rápido e indolor, né? O paciente dorme durante a realização do procedimento, então não sente dor alguma. Até para você de maravilha. casa entender um pouquinho esse procedimento, a gente fez uma imagem desse balão intragástrico para a gente deixar rolando para você ver como que ele é feito, né, doutor? É. Teve uma outra perguntinha que chegou também, que a gente pode seguir, do Jorge de São José dos Campos, que ele pergunta se ele é perigoso. Não, não. Na verdade, o balão é um método muito seguro, tanto o balão quanto a sutura, que a gente vai falar um pouquinho também, né? São métodos minimamente invasivos que a gente fala, né? A gente não altera a anatomia ali do estômago, não mexe no intestino, né? Então, estatisticamente falando, a chance de complicação é igual de uma endoscopia normal. Claro que, como qualquer tratamento médico, né, é importante que se procure uma equipe especializada, né, que ofereça todo o suporte necessário para o tratamento também, Sim, né? sim. Nossa, muito legal as imagens que estava passando, colocando É. o Olha como balão que é, dentro. gente. Olha que bacana. Implantando, É incrível tirando, mesmo. né? Parece Muito a legal. gente olhando assim, a gente sabe que tem toda uma estrutura, né, todo um equipamento aí, mas a gente olhando realmente parece que realmente é simples, né? Não é uma coisa que realmente vai, tipo uma cirurgia, né, que não, mexe muito com a pessoa. é um porte totalmente diferente, né? Ele é até considerado um procedimento rápido, endoscópico, e esse é um dos objetivos dele, ser o menos invasivo possível, né? Muito legal. Gente, muito legal. Vamos para a próxima, então. Coloca na tela, por favor. Que cuidados devo ter ao ter um balão intragástrico no meu dia a dia? O Pedro de São José dos Campos que mandou. Ah, boa pergunta, né? Existe uma fase de adaptação. Quando a gente coloca o balão, né, intragástrico, os primeiros dias ali, o organismo não entendeu que aquilo dali é uma prótese. Então, nesses primeiros dias, 3, 4 primeiros dias, são normais alguns sintomas, às vezes náusea, né, vômito. Passado esse período, a maioria dos pacientes nem lembram que estão com balão, né? A não ser, às vezes, quando exagera ou na quantidade do alimento, ou às vezes na qualidade. E quando eu digo qualidade, não só em termos nutricionais, né? Claro que todo mundo sabe que comer um sanduíche, um fast food, não é saudável. Mas para o paciente que está com balão, alguns tipos de alimentos, por exemplo, a jaca, é super saudável. Mas para o paciente que está com balão intragástrico, ele não cai tão bem, às vezes o paciente pode ter sintoma. Então, por isso é importante, né, ter esse acompanhamento também com o nutricionista e seguir essas orientações para que o tratamento seja da forma mais adequada possível. A pessoa que tem esse balão, ela pode praticar atividade física? Pode, pergunta. a atividade física não só pode, como deve praticar, né? A atividade física, ela aumenta a perda de peso e ela é liberada, né, com o uso do balão. As únicas atividades que a gente pede para o paciente evitar são aquelas que pode ter trauma no abdômen. Por exemplo, luta marcial, né, que pode ter um soco, cotovelada, porque se tiver um trauma pode ser que tenha um rompimento do balão. Então, por isso que a gente pede para evitar esse tipo de atividade física. Mas as outras todas estão liberadas. Doutora, agora qual que é a média? Você falou de perca de peso. Qual que é a média que perde de peso com esse balão? Sim, quer falar um pouquinho? Ah, sim. Isso é importante, porque cada método ele oferece uma perda média, né, de perda de peso. Tanto dos estudos do que quanto a gente vê na prática, né? Para o balão, a gente tem uma perda média de peso em torno de 15 a 20% do peso total. Já na sutura, a gente consegue em torno de 20 a 30%. Então, para um paciente de 100 quilos, por exemplo, né, o balão, uma perda média em torno de 15 a 20 quilos. E para sutura, né, em torno de 20 a 30 quilos. Claro que, às vezes, esteticamente, o paciente quer perder mais, né? Mas em termos de saúde, de melhora de qualidade de vida, de redução do risco cardiovascular, de infarto, de derrame, né? Uma perda acima de 5% já é significativa.
Que Perfeito. maravilha, não? Para quem fez a cirurgia bariátrica, de repente está assistindo a gente e teve esse reganho de peso, que infelizmente acontece com uma porcentagem, acho que vocês podem até me Sim, informar disso, né? sim. As pessoas podem usar esse balão? Não, na verdade o balão ele é contraindicado para todo mundo que tem uma cirurgia gástrica prévia. Então, se o paciente já fez alguma cirurgia, que é o caso da cirurgia bariátrica, ele não pode colocar o balão, tá? Tem outros métodos que a gente pode fazer uma ressutura, uma nova costura onde foi feita a cirurgia bariátrica, ou o plasma de argônio, que a gente vai falar também um pouquinho dele depois, tá? É um outro procedimento para quem fez cirurgia bariátrica, tá? Agora, Perfeito. vamos para a próxima na tela? Vamos sim. Vamos para a próxima perguntinha que mandaram pra gente. As pessoas que colocam balão voltam a engordar? A Marcela de Taubaté que mandou. Marcela, sim, isso pode acontecer, como qualquer método, né? Eu sempre gosto de frisar que o tratamento para obesidade é para o resto da vida. Então, por exemplo, igual o paciente hipertenso, ele toma medicamento para diminuir a pressão melhora, mas se ele para de tomar o medicamento, a pressão vai voltar a subir. E com a obesidade é a mesma coisa. Se o paciente vai voltando aos mesmos hábitos que levaram ele a reganhar peso, né, o resultado sempre vai ser o mesmo. Isso vale tanto para os medicamentos, para o balão, para a sutura, quanto para a cirurgia bariátrica também. Então é importante ter isso em mente, que é um tratamento para o resto da vida. Perfeito. Vou mudar um pouquinho de assunto aqui, falando ainda desses procedimentos através da endoscopia, mas com a pergunta da Joana a gente consegue trazer até outra informação para vocês. Ela é de Jacareí, obrigado pela participação de vocês, tá bom? Ela pergunta o seguinte, tem um procedimento que vocês costuram o estômago. Ele é reversível? Até tem um nome, né? Sim, é bacana, Joana, ter perguntado isso, né? Esse procedimento ele se chama gastroplastia endoscópica. Gastroplastia endoscópica. A gente tem a difícil de gastroplastia falar. cirúrgica, é nome difícil. Gastroplastia. A gastroplastia Tá. cirúrgica é a cirurgia bariátrica. A gastroplastia endoscópica é esse procedimento que a gente faz, né? Ele também é chamado de sutura gástrica. A gente Esse é mais reduz... fácil. É mais fácil, sutura, porque fica mais fácil. A gente reduz 70% do estômago, né? Costurando por dentro, que é o que está isso que a gente mostrando tá ali só na imagem. Costura ou Só tira um costura. pedaço? Não, a gente Só não tira um costura. pedaço, a gente só costura. Então, a gente reduz costurando mesmo, né? E nas primeiras 4 semanas, essa costura ainda não está totalmente cicatrizada, né? Então, teoricamente, nas primeiras 4 semanas é um procedimento reversível. Se eu for lá e cortar o fiozinho, essa costura se desfaz e o estômago volta ao estado original. Depois de 4 semanas, essa costura está definitiva. Então, aí não se desfaz mais, né? Então, ele é reversível parcialmente. Nas primeiras 4 semanas, sim, e depois não. Interessante, depois que cicatrizou já... Depois que cicatrizou, E formou ele é feito cicatriz. por endoscopia. Por endoscopia. Gente, É muito olha que rápido, incrível. pouco Legal, né? invasivo. Não é O paciente vai embora invasivo, para casa no mesmo Pois é. dia, só para vocês terem uma ideia. Ele não Nossa, fica nem incrível. internado. Porque a gente sabe que existe a bariátrica e quando Sim. a pessoa vai fazer a bariátrica, ela assina até um atestado ali de que ela... Eu não vou falar o nome assim, mas é como se a pessoa assim, olha, tudo que acontecer de bom ou de ruim, eu estou responsável por isso. Sim. Tem muita gente que fica até com medo de assinar aquele negócio, sabe? Porque Sim. tem É um risco, porte cirúrgico. né? Toda cirurgia tem um risco muito maior do que um procedimento. O nosso é Sim. considerado um procedimento. Né? Agora, Uma cirurgia. falando dessa gastroplastia endoscópica, a pessoa tem que repor vitamina para o resto da vida ou não? Não, Como é que- por a gente fazer um procedimento restritivo, a gente mexe só no estômago, a gente não mexe no intestino, a gente não tem a desabsorção que acontece na cirurgia bariátrica, olha tá? só, Na cirurgia imagina. bariátrica, a gente cria um atalho para o intestino. Então, uma boa parte, que é o local de absorção de ferro, nutrientes e vitaminas, não acontece. Então, por isso que o bariátrico tem que repor ao longo da vida. Nesse procedimento, não. Ele não é desabsortivo, ele é restritivo. Então, a Doutora, gente agora não tem você isso. falando Maravilha. isso, sinceramente, eu vejo assim, na minha ignorância aqui, posso estar errado, tá? Eu não vejo uma vantagem, então, de você fazer uma bariátrica ao fazer essa cirurgia, Sim. esse procedimento. Na verdade, hoje a cirurgia bariátrica ela é indicada para pacientes com IMC maiores, tá? São pacientes que precisam ter uma perda de peso muito grande, então a gente fala que realmente ele precisa de ter uma desabsorção para que tenha uma perda maior, né? E em alguns outros casos. Mas hoje a gente tem essas opções que são para vários pacientes, né? Então a gente tem que sim sempre optar por um método menos invasivo, sendo possível, claro. A bariátrica não é ruim, a gente sabe disso, ela tem suas indicações, mas o que a gente não pode é banalizar essas indicações, né? Sim. Indicar para as pessoas que não precisam dessa alteração de anatomia tão importante, tá? É que Que acaba coisa. perdendo vitamina, né? Demais. sim, Eu tenho uma sim. sim. que perdeu cabelo após a bariátrica, Então, porque não repôs, absorve, é, né, sim. vitaminas corretamente, né? Até a questão do ferro, né? A gente Ferro. tem que fazer um exame bem certinho depois. A pessoa Sim. tem que fazer esse acompanhamento também de exames depois que faz com vocês aqui? Não, na verdade, ele não é tão rigoroso quanto é na bariátrica, a gente não tem essa questão da absorção, mas a gente faz sim um acompanhamento com a equipe para mudança de hábito, né? O objetivo é a gente mudar a vida, é mudar o que nos levou a engordar, né? Deixar os exames tudo tinindo, certinho. Isso, exatamente. Teve um Maravilha. outro procedimento que eles comentaram também, esse eu também nunca tinha ouvido falar, gente, que é o plasma de argônio. E a próxima perguntinha tem a ver com isso, né?
Vamos ver, tá? Vamos lá. Plasma de argônio é indicado para todas as pessoas acima do peso? Jusilene de São José dos Campos que está perguntando. Certo. Jusilene, não. Na verdade, o plasma de argônio é indicado para um tipo específico de cirurgia bariátrica, que aqui no Brasil é a mais comum, que a gente chama de bypass gástrico. Nesse tipo de cirurgia, a parte do estômago é grampeado e é feito um pequeno reservatório no estômago. E esse estômago é emendado no intestino. Essa emenda a gente chama de anastomose. Então, você imagina como se fosse um funil, né? O funil seria o reservatório gástrico e essa saída do funil seria essa emenda que a gente chama de anastomose. O que pode acontecer, e é uma das causas de reganho, não é a única, mas é uma das causas, conforme o paciente vai voltando a aumentar a quantidade de alimento, a saída desse funil, essa anastomose, ela vai abrindo. Então, o alimento meio que passa direto desse pequeno reservatório para o intestino, e o paciente pode voltar a ganhar peso, né? No plasma de argônio, a gente faz uma cauterização dessa anastomose, dessa saída desse funil, de forma que uma anastomose que era grande, né, a gente vai fechando ela. Então, o paciente volta a ter saciedade, né, volta a se sentir mais satisfeito rapidamente e com isso ele consegue perder peso. Gente, que incrível. E esse também, doutor, é feito, esse é por cirurgia, não? Não. Isso é tudo por Gente endoscopia. do céu, E ele é um incrível, procedimento incrível. muito rápido. Uma endoscopia normal dura em torno de 10 a 15 minutos. Uma sessão de plasma de argônio é feita sob sedação. Então, o paciente está dormindo, não sente nada. A gente dura em torno de 20 minutos, né? Que maravilha, E às vezes a gente fala que faz uma cauterização, uma queimadura, e o paciente já pensa, nossa, mas isso vai doer, assusta. 98% dos pacientes não sentem nada. Tem paciente que às vezes não acredita que a gente fez. A gente tem que mostrar as Maravilha, imagens, gente. olha, foi feito, né? E a própria cicatrização do paciente, né, conforme vai cicatrizando, vai ajudando a fechar ali onde a gente fez esse procedimento. Gente, que sensacional, né? Incrível. São técnicas que realmente a gente veio conhecer através da Clínica Endovale. Quero reforçar para você o Instagram da Clínica Endovale voltada mesmo para esse núcleo de emagrecimento. Está escrito aqui para vocês, mas eu vou esperar também, que é obesidade Endovale. Você pode seguir agora mesmo para entender outros procedimentos que eles oferecem para você, tudo com muita segurança, vale muito a pena você conhecer também. Então, obesidade Endovale, esse é o perfil do Instagram desse núcleo de emagrecimento mesmo para você, gente. Para você, na verdade, eu acho que transformar a sua vida através de um procedimento. Muitas vezes é o primeiro passo que vai fazer toda a diferença, né, doutor? Exatamente. A gente sempre fala que qualquer procedimento não é milagre, né? A gente não tem, nenhum paciente deve esperar milagre, mas ele ajuda muito na mudança, né? Ele é o pontapé inicial. A gente fala que são ferramentas, né? A ferramenta, os procedimentos são uma das ferramentas, a equipe multidisciplinar, mas a principal peça é o paciente. Na verdade, é ele que precisa da mudança do hábito de vida para que ele não só perca peso, mas mantenha essa perda de peso pelo resto da vida. A gente sempre fala, não adianta estar um espaço pequeno preenchendo com leite condensado, por exemplo, gente. né? Sim, Então, sim. toda Tem que mudança mudar o hábito é muito mesmo. importante também, né? Que E legal, a gente está muito conversando legal, muito gente. sobre isso aqui no programa, porque a gente sabe do perigo que a gente está enfrentando com a obesidade no mundo todo, né? Como vem trazendo prejuízos para a saúde do mundo inteiro. E a gente Isso é precisa muito cuidar sério. da gente, né, amiga? Sim. E, bom, pode ter certeza que você consegue. Sendo bem orientado por profissionais capacitados, tudo pode melhorar. Tenha certeza disso. Obrigado, viu? Imagina, a gente Obrigada, que agradece viu, doutor? trazer esse Obrigado, tema obrigado pelo importante. convite. Obrigada, Bom obrigada demais. mesmo. Nossa, muito legal mesmo, né? E, gente, tem muita coisa legal vindo aí, então não sai daí que a gente já volta.